Olá, eu sou Montanha E eu sou o Ramon. e você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? E antes de começar o cast de hoje, eu queria agradecer a todos que apoiam financeiramente o Dev na Estrada. Se você está procurando emprego na área de TI, entre em contratado.me. Lá você vai achar o seu novo emprego nas melhores empresas, é grátis, é 100% online. Entre lá em contratado.me. Se você está procurando um coach para a sua carreira e recrutamento na área de TI e marketing fora do Brasil, ou mais especificamente no Canadá, entre em vanhack.com, fale lá com o William, que ele vai ajudar muito você a conseguir o seu tão sonhado emprego fora do Brasil. E se você está buscando se especializar mais, entre em alura.com.br, lá tem cursos online de programação, design, mobile e muito mais. alura.com.br. Essa semana tivemos alguns sorteios aqui no Dev na Estrada. O primeiro deles foi o ingresso para o Brasil JS Conf, que está acontecendo hoje na data de publicação desse cast. Esse sorteio foram apenas para apoiadores, e também tivemos um sorteio de um outro ingresso que foi para Android Conference, também só para apoiadores. Então, se você não apoia o projeto e quer apoiar o projeto financeiramente do Dev na Estrada, entre lá em apoia-se/Dev na Estrada. Se você é um apoiador pleno ou sênior, você vai estar participando de todos os sorteios que são apenas para apoiadores, beleza? Aconteceu um outro sorteio também de um ingresso para o Android Conference, que foi aberto para o público. A gente fez lá no Facebook, lá no Twitter. Então, se você não segue a gente lá, segue lá, Facebook/Dev na Estrada e o @Dev na Estrada no Twitter. Então, hoje a gente está abrindo um outro sorteio de um ingresso agora para LaraConf Brasil. É aberto ao público, então se você quiser, se registre nesse link que está aqui no post de hoje e boa sorte aí para garantir o ingresso para o LaraConf Brasil. Também queria falar dos nossos parceiros, os Stickers Devs, eles que fazem todos os adesivos do Dev na Estrada. Se você tá no evento Brasil JS, na sexta-feira você vai estar vendo todos os adesivos do Dev na Estrada foram feitos pelos Stickers Dev, a qualidade é excelente. Corre lá e garanta o seu sticker também. Bom, falando dos eventos, nossa parte de networking dentro do nosso site do Dev na Estrada, temos para acontecer no PegaPest dia 8 e 9 de outubro, Android Conference dia 5 e 6 de setembro e o LaraConf Brasil, que vai acontecer dia 8 de outubro. Todos os links estão na descrição de cada post na nossa área de networking, beleza? Vamos lá pro cast. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala aí, galera. E o nosso convidado de hoje, Iago Oliveira. Boa noite, galera. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, um assunto que surgiu no nosso DNFAQ 2 lá, para quem participou. Muito obrigado. O Iago falou com a gente que ele trabalha como freelancer, né? Ele vive como freelancer há bastante tempo. Então, Iago, conta pra gente aí como é que você começou nesse mundo de vivendo como freelancer. Então, galera, comecei lá atrás, né, com 11 anos, ainda não sabia o que eu ia fazer da vida, e aí meus pais me levaram num Animamundi, que era um daqueles eventos pra galera aí mais old school conhece, era aqueles eventos que tinha as animações em flash, e aí tinha meio que uns workshops que você aprendia a fazer umas animações básicas. Então eu comecei a aprender isso aí com 11 anos, fazer umas coisinhas meio bobinhas. E aí já um pouquinho mais tarde, com 12 para 13 anos, peguei e começou aquela onda de site em flash, muito site em flash. Aí eu comecei a pesquisar e acabei começando entrando no mundo de freelancer mais como um hobby mesmo, fazendo site em flash. E aí tinha lá aquele combo Flash Dreamweaver, que a gente colocava o iframe lá do Flash lá no Dreamweaver e aí fazia o site todo em Flash. Então eu comecei nisso aí. E aí fui gostando da coisa, né? Então, mais pra frente, lá pros meus 15 anos, eu comecei fazendo curso técnico no Cefet do Rio. Curso técnico bem voltado pra área de programação mesmo. Então foi quando eu comecei a programar mais sério, digamos assim. E aí terminei o meu técnico, consegui um estágio, então comecei como estagiário numa empresa na Tijuca. Com um mês de estágio eu recebi uma outra proposta para trabalhar com a UFRJ em projeto da Marinha. Comecei a ver a parte de desenvolvimento Java, e aí desenvolvimento infra, fazer manutenção em código. E foi meio que isso que me deu uma base boa pro que a gente vai estar falando mais tarde.
na questão de se você ser um programador ninja, você ser um programador focado em uma tecnologia específica. Mas, continuando isso aí, eu acabei saindo da Marinha, fui convidado a trabalhar também pela UFRJ na aeronáutica. E aí eu comecei também como estagiário na aeronáutica, e aí já como estagiário de graduação, terminei o meu técnico, me formei. Em determinado momento eles falaram, não, cara, pô, contrato de estágio aí tá acabando e a gente quer muito você, então abre uma empresa e trabalha pra gente como PJ. E nisso aí eu comecei a trabalhar de PJ. Aí que tudo começou. E aí, exatamente. E aí veio aquele boom de desenvolvimento web, vamos começar a trabalhar de freelancer. Aí que eu comecei a ouvir falar bastante de freelancer. Foi mais ou menos nessa época, eu estava com uns 19 para 20 anos. Não, 19 anos. E aí, pô, com a minha empresa eu comecei a fazer freelancer, mas uma coisa importante que eu tenho que destacar aqui é a parte de open source. Eu entrei no mundo de freelancer, boa parte agradecendo a questão de projeto open source, porque eu tinha um sistemazinho de gerenciamento de imóveis lá que eu fiz, mais para estudo, e aí uma galera que eu conheci falou, não, vamos tentar vender isso aí. Aí eu falei, pô, cara, não sei vender, velho. Nunca fui muito de saber vender. Isso aí eu fui aprender bem mais tarde. Mesmo assim, ainda sou um péssimo vendedor. Foi isso aí. Então, comecei a tentar vender esse projeto e trabalhando como PJ lá para aeronáutica. E em um determinado momento eu falei, pô, não consegui vender. Comecei a me inteirar em freelancer. Vários grupos do Facebook de desenvolvimento web. Galera toda que acompanha desenvolvimento web com certeza deve estar nesses grupos do Facebook. Se não tiver, altamente recomendado. Todo dia de manhã eu abro meu Facebook e vou ver nos grupos, porque a galera posta de tudo, né, cara? Posta aquelas piadinhas, posta bug em código, posta pedindo ajuda. Meu Deus, meu projeto não funciona, o que eu faço? Mas, cara, me diz uma coisa. O freelancer foi sua primeira opção, assim? Você falou assim, não quero trampar pra ninguém, vou de freela logo. Você não cogitou, sei lá, tipo, ir trabalhar numa empresa, alguma coisa assim? No começo eu pensava, não, pô, quero trabalhar no Facebook, no Google. Era coisa assim, porque os caras sabem vender bem. É uma opção de trabalho que é muito boa. Assim, você trabalhar numa empresa grande, consolidada, você vai aprender muito. Porém, quando eu não consegui vender esse sistema, eu decidi, falei, não, pô, já estou em um monte de grupo de desenvolvimento web, estou trabalhando, não sei se isso vai dar em nada, vou lançar ele aí open source. E aí nessa que eu lancei ele open source, eu fui abordado no Facebook por um rapaz que veio a ser meu primeiro cliente. Ele falou, pô, você sabe desenvolver aplicação web? Pô, vamos fazer uns freelancer aí. E aí, pô, se você conseguindo dar conta, a gente tem mais projeto para você. Então, no início eu fiquei meio, freelancer, aquele papo de, não, vai ser só um dinheirinho extra, uma coisa assim. Aí eu falei, tá, mas vamos fazer. E nisso eu comecei a fazer freelancer e fui começando a gostar da coisa. E aí os projetos, eu terminei esse primeiro projeto com ele, aí já foi me passando outro projeto e outro projeto. E aí eu já estava ganhando mais ou menos na mesma base do que eu estava ganhando com esse outro contrato de PJ da aeronáutica. Parei e falei, pô, seria legal trabalhar só como freelancer, mas, pô, tem aquela questão da incerteza, né, cara? Incerteza de mercado que tava pegando um pouquinho. Então parei e falei, aquela coisa mais conservadora, não, vamos manter uma coisa fixa, um emprego fixo e fazer freelancer mais para ganhar uma graninha extra. Só que aí... que é meio que todo mundo pensa, né, cara? O cara tem o trampo dele lá e quer fazer o freela só pra tirar aquele por fora maroto lá, né? Exatamente. O que é uma coisa boa. Funciona pra muita gente. E você tá num bom emprego, cara, se você não quiser pegar e, não, vou fazer uma loucura, não quero trabalhar mais para ninguém, quero ser freelancer, tudo bem, mas se você tem um bom emprego, você trabalha numa IBM, numa Microsoft da vida, não vou dizer que você não vai fazer freelancer, mas é uma coisa muito mais segura se continuar no emprego bom. Fazer um freela só para ganhar um dinheirinho extra não é uma coisa ruim. Mas no meu caso eu comecei a gostar muito da questão da liberdade de fazer o horário. Coincide também com faculdade, então de repente eu pegava menos projeto, eu pegava mais projeto. Então eu comecei a ver assim, pô, a coisa tá boa,
tá valendo a pena correr o risco. Mas ainda continuei com aquele emprego fixo ali, trabalhando como freelancer, mais nas horas vagas. E aí veio uma notícia boa, que como eu estava na faculdade, também no Cefet, eu pude me inscrever no programa de Ciências Sem Fronteiras. Eu pensei, avaliei, já tinha um contrato bom, já estava com um emprego mais ou menos garantido, não era uma coisa que iam dar louco e me mandar embora do nada. Pensei muito, estava com um contrato muito bom, mas eu parei e avaliei, cara, Estados Unidos, ir para lá, ter uma experiência com inglês, ficar fluente em inglês, conhecer uma galera lá, conhecer outras culturas, pegar umas matérias mais voltadas para a área de negócio. Então tudo isso eu fui pesando na balança e a escolha final foi, continuo no Brasil, fazendo uns freelancerzinhos e com meu emprego fixo, termino logo a faculdade, ou eu atraso a faculdade em um ano, vou para os Estados Unidos, perco o meu contrato todo e eu vou viver só de freelancer. E aí, no final das contas, balanceando, acabou que eu parei e falei, cara, é uma oportunidade muito boa, o governo tá pagando os estudos, então vambora. Vamos viver de freelancer e vamos estudar, que essa aí é a boa. Cara, só pra às vezes quem tá ouvindo não sabe, esse Ciência Sem Fronteira como que é? Você manda um projeto e aí você ganha uma bolsa? Como funciona isso aí? Não precisa também dar muitos detalhes, assim, mas só pra gente ter uma noção mesmo. O Ciência Sem Fronteiras, ele foi um programa do governo que você só precisava ter uma nota acima de 500 no Enem, fazer o teste de proficiência na língua. No caso, o meu foi inglês, eu fiz o TOEFL. Então, você passando no teste de proficiência e tendo uma nota acima de 500 no Enem, eles pagavam sua passagem, pagavam uma bolsa mensal, paga a faculdade, o que eles têm lá que é o meal plan para você fazer as refeições, dormitório. O governo paga tudo para você estudar 2 semestres e no final fazer um estágio de 8 horas diárias de 1 a 3 meses. No caso, isso valia tanto para graduação quanto para pós-graduação. A pós-graduação é um pouquinho diferente, não vou entrar em detalhe, mas basicamente valia para os dois. No final de 2014, estavam reavaliando se eles iam abrir vaga de novo para graduação. Acabou que a minha chamada foi a última, eles não decidiram renovar, mas era basicamente assim que funcionava. Hoje em dia ainda tem, mas é só para doutorado. E aí, como é que foi? Você foi para lá, fez os estudos? Como é que foi essa experiência aí? Então, aí eu fui para lá, puxei uma matéria de comércio eletrônico, puxei matéria de liderança, matéria de economia. Claro que a gente tem que fazer uma carga horária de no mínimo 70% de crédito na faculdade que você está fazendo, no meu caso, ciência e computação. Mas os outros 30% você pode puxar qualquer matéria relacionada à tecnologia ou a negócio. Então eu comecei a puxar essas matérias e aí chegando lá eu falei, fui para uma cidade pequenininha no interior de Nova York. Descobri que Nova York é um estado muito grande, não se resume a Manhattan. Onde eu fiquei lá era perto do Canadá. Se fala Nova York, até nos Estados Unidos mesmo, a galera já pensa em Manhattan, mas o estado de Nova York é bem grande. Então eu fiquei lá no meio do nada. Qualidade de vida, segurança, uma cidadezinha pequena, então não tem quase nada, você não vê quase nada. Eu parei e falei, cara, se eu ficar parado aqui só estudando, eu vou ficar louco. Tava naquele bate e volta de faculdade, e aí o contrato com a aeronáutica, mais freelancer. Então eu cheguei lá, passei um mês arrancando os cabelos, cara, não posso ficar parado. E aí eu comecei a ver nesses grupos do Facebook os sites de freelancer. A galera sempre está perguntando qual é a melhor forma de fazer freelancer, por onde começa. Então eu já tinha cliente por conta desse projeto que eu abri ali open source, mas como eu tinha muito tempo disponível e os projetos não eram muito grandes, eu fiquei com tempo ocioso. E aí comecei a ver lá 99 Freelas, freelancer.com. Tem uma infinidade de sites aí na internet que você pode se cadastrar, e aí eles têm uns usuários básicos, outros usuários premium. E eu acho que essa é uma dúvida que todo mundo tem. Eu acho que todo mundo... Eu, pelo menos, já entrei em vários desses sites e... Não sei, não parece uma concorrência meio brutal, cara, que acontece lá? Então,
Depende do site. Você tem usuário normal e usuário premium. O usuário premium, na maioria desses sites, eles têm os projetos que são 2 dias, só para usuário premium postar primeiro, outros é projeto que é só para usuário premium, ou projeto aberto para todo mundo. A minha área, tanto na Marinha quanto na Aeronáutica, e agora mesmo com freelancer, é mais a parte de back-end e de infraestrutura. Então, nesses sites, você vai ver muita vaga de gente pedindo para configurar template WordPress, gente configurando para configurar loja Magento, loja Opencart, passar PSD para HTML. E esses aí, em todos esses sites de freelance, você vai ver lá 90 propostas, 150 propostas. Então, é uma concorrência muito grande. Mas uma coisa que a galera pode reparar nesses sites é que, quando se trata em desenvolvimento back-end, especialmente umas coisas mais complexas, um ERP da vida, você vê lá 4, 5, 6 propostas. Quando tem 10 propostas nesses tópicos mais avançados, é muita proposta que o cara está recebendo. Então, acabou que, no meu caso, a minha área me favorece, porque a galera da área de back-end não costuma fazer tanto freelancer quanto a galera de front-end. Não que não faça, mas é bem menor o número de gente. Acabou que, criei conta em vários desses sites. Alguns me agradaram, alguns não me agradaram tanto. Mandei algumas propostas e aí estava lá estudando. Perdi algumas mensagens também, que o cara acabou fechando com outro, porque são sites que a galera tem uma certa urgência. Então, às vezes, eu estava estudando para uma prova e aí esquecia de responder, não olhava no site. 2 dias depois, o cara tinha fechado o projeto com outra pessoa. Mas um dos sites que me agradou muito foi o 99 Freelas, que eu fiz realmente alguns clientes nele. Não que os outros não sejam bons, mas meu gosto pessoal foi o 99 Freelas que me agradou mais. Hoje em dia eu não uso mais nenhum deles, mas foi assim um bom ponto de partida, além dos clientes que eu tinha. É bacana, cara. Isso é uma coisa que muita gente pensa quando quer virar freelancer, né? Inclusive eu mesmo teve uma época, foi um período bem curto. Eu cheguei a trabalhar um tempo de freelancer, a primeira coisa foi atrás dessas ferramentas. E é bem o que você falou, cara. Tem muita demanda de WordPress, de configurar template WordPress, de loja Magento. E, cara, tô de boa, né? Mas é bacana, cara. E, cara, só continuando na linha do tempo aqui, você voltou, certo? Você voltou lá dos Estados Unidos e aí você falou assim, agora freelancer full time, é nóis, partiu. Como é que foi isso aí? Então, numa dessas jogadas de freelancer, já no final, faltando 1 mês para eu voltar, 1 mês e pouquinho para eu voltar para o Brasil, consegui contato, e aí eu já estava trabalhando em outros projetos open source também. Meu GitHub não é um GitHub popular não, mas tem alguns projetos lá open source lá que a galera pode baixar e configurar. Eu não faço nada muito complexo não, tento documentar mais ou menos para poder ver rodando. Então, nessa coisa de estar envolvido em projeto open source, de estar trabalhando, estar nesses sites, estar em grupo de desenvolvimento, às vezes você posta uma coisa, vem alguém falar com você no Facebook, no privado, e acaba que você vai fazendo mais contato, você vai fazendo networking. Então, nisso tudo, eu conheci uma agência grande aí de São Paulo. Os caras são show de bola e aí eu peguei um projeto grande também para fazer. Voltei para o Brasil, ainda estava fazendo esse projeto e parei e falei, freelancer talvez me dê uma flexibilidade melhor e até me dê uma renda melhor do que voltar para contrato fixo. Aí eu até conversei com a galera da agência. E aí eu falei pra eles, cara, a situação é essa aqui. Eu fico inseguro de, abrir o jogo mesmo. Fico inseguro, não sei como é que tá o mercado, não sei se vocês estão com muito projeto. E mesmo os meus clientes mesmo tinham dado uma desacelerada. E aí eu falei, vocês falarem que tem sempre projeto pra mim, vambora. Não importa a tecnologia. Pode ser em Ruby, pode ser em Node, em PHP. Botou o pau na mesa e falou, bora. Tendo projeto, a gente dá um jeito. Aí eles falaram, não, cara, beleza, vamos ter projeto aí. E é aquilo. Uma das coisas que eu falo sempre para todo mundo que me pergunta, como é que é trabalhar de freelancer?
Eu falo sempre, o essencial é você ter um bom relacionamento. Tem que ter um bom relacionamento com o cliente. Porque se você entregar tudo direitinho e você souber falar com as pessoas, você vai ser um cara que eles vão querer trabalhar de novo. Hoje em dia você tem no mercado muita gente que atrasa prazo, ou às vezes, o cara é um excelente programador, mas ele não sabe se comunicar direito. Tem a galera também dos códigos espaguete. Então você tem que pensar ali que, não é só você que provavelmente vai mexer naquele código. Então tem a galera que faz aquele freelancerzinho ali, mas faz aquele código espaguete, que quando o cliente precisa mexer em alguma coisa, tá aquilo tudo embolado, o cliente pega uma raiva de você e nunca mais fala com você. Além do que, tem aquela galera que some, né? Manda o projeto, manda o e-mail, Também. apaga a conta de e-mail e desaparece. Você nunca mais vai ficar. Também. Isso é uma das coisas que acontece muito. Quando o cara não some, demora um mês para responder. Exatamente. O prazo é agosto, a gente tá em setembro, o que houve? Não, meu cachorro pegou fogo. É sempre assim. Tem muito. Então, nesse mercado de freelance, o grande diferencial é isso. E saber também assumir o erro. Você atrasou o projeto, cara, não inventa desculpa. Ninguém nasceu ontem. Você fala, não, atrasei mesmo, foi mal, desculpa, não soube gerenciar meu tempo, mas não, como é que a gente pode resolver isso? É ser sincero, cara. E a questão do fair play. E também não, cara, você tá com 5 projetos, o cara vira e fala, não, eu tenho um projeto de 20 mil para você. Às vezes esses 5 projetos não vão dar aqueles 20 mil, mas, você já se comprometeu com 5 projetos. É você ter maturidade também de virar para o cliente e falar, infelizmente agora eu não posso pegar isso aqui. Porque é o que muita gente faz. Cresce o olho, vê um projeto grande, de repente cresce o olho, e aí fala, não, vou fazer. E aí, projeto grande... Vou trabalhar final de semana, vou trabalhar no Natal. Né? Exatamente. Só que a galera muitas vezes não enxerga que o projeto, quando ele parece pequeno, muitas das vezes ele não é pequeno. Quando o projeto já parece grande, você não vai resolver de última hora em uma semana. E aí é onde começa a acontecer atraso e você fica mal falado no mercado. Exatamente. Então isso é uma coisa assim essencial. Se você quer viver de freelancer, isso é o que você tem que aprender, porque começou a desandar, começou a atrasar, cresceu o olho demais, a galera vai cortar você. Tinha mencionado, você tem o desenvolvedor ninja ou focado em uma tecnologia específica. Como que você acha que o mercado de freela tá, cara? Porque você precisa ser o famoso full stack lá, que faz tudo, ou você consegue, não, eu sou back-end e eu consigo fazer freela e consigo tocar os projetos só de back-end aqui. Eu não preciso ser o full stack aí, que muita gente não gosta do termo, mas que o pessoal tá usando, né? Então, essa questão de full stack ou focado, isso varia muito da necessidade. Então, eu vou dar o meu caso como exemplo. Comecei como full stack, sou péssimo em layout. Como disse o Major aí na outra entrevista, vi muita coisa do Major para dar uma aprendida no CSS, grande Major. Mas como ele mesmo disse, não sou de design, não sei fazer design. Jogo no Google lá, layout RP, pego, vejo mais ou menos como é que tá e tento copiar os layoutzinhos ali, só para fazer uma coisa feia, não é aquela coisa horrorosa. Mas, assim, comecei fazendo os projetos, comprava template pronto e aí montava, mas o foco era sempre mais no back-end. Então eu comecei a trabalhar com agência, muito mais com agência, porque a agência tem a galera de front-end, aí você precisa fazer, de repente, um CMS customizado, porque o cara não quer usar WordPress, ou um sistema de reserva, de restaurante, um sisteminha com feedback, contato de empresa. Então, na área que eu escolhi para fazer freelancer já é o back-end. Mas mesmo no back-end, a questão de ser um programador ninja ou você focar em uma tecnologia depende de qual tipo de cliente que você quer atrair. Porque
Mercado, se você quer, como freelancer, ter um certo conforto de, não vou ser mandado embora, não é nem a questão da tecnologia, como eu falei antes, é a questão de como você se comporta, a questão do profissionalismo. Então, às vezes, você começa com um full stack, como foi o meu caso, mais ou menos full stack, e você começa pegando os projetos e você vê qual é o seu forte e você embarca naquilo ali. Então, durante o meu primeiro ano de freelancer, eu virei e falei, odeio JavaScript, não quero ver Node na minha frente nem pintado, odeio Python, Rails é um saco. Eu era programador Java, saí do Java pro PHP. Olha aí! Chupa mundo. Ainda programei Java. Ainda gosto muito de Java, mas meu primeiro ano de... Para com esse negócio de Java, cara. Para. Mas meu primeiro ano de freelancer foi PHP. Galera que faz freelancer aí sabe que a maioria dos freelancers que você vai pegar vai ser em PHP mesmo no começo. Sempre vai ter aquele WordPress, né? WordPress, e-commerce, tem aqueles monte de framework PHP para front-end, para back-end. Tem sempre. Mas eu comecei como PHP e mais na parte de back-end. Comecei sem framework nenhum, porque como eu era desenvolvedor infra, eu estava acostumado a fazer manutenção e criar funcionalidade nova para framework. Então acabou que um framework que eu estava usando para estudo, eu comecei a maturar ele um pouquinho e usei nos meus primeiros freelas. E aí eu comecei a estudar PHP mais a fundo. Não, quais são as tecnologias que a galera está usando? Esbarrei no Laravel, no Zend Framework, o Symfony. Nunca me dei muito bem com o Laravel, não. Então, Laravel, eu falei, framework é muito bom, a galera tá falando muito bem, mas eu não gostei, aí foi pessoal, eu decidi não me envolver. Tentei fazer um projeto com o Zend. O Zend é maneiro, é super burocrático, é bem parecido com Java. Vamos tentar isso aí. Eu ia falar isso agora. É bem parecido com Java. Então, vamos tentar isso aí. Gastei um tempo absurdo para aprender Zend, gastei um tempo absurdo para fazer um projeto. E aí começou também a onda do Live Code TV, que a galera faz streaming de programação, você tá lá programando, aí você streama você programando, a galera interage. Então comecei a ver outras tecnologias ali, PHP, que a galera tava usando. Esbarrei com o Composer, e aí o Composer, para quem não sabe, é um gerenciador de dependência, igual o NPM, enfim. E aí comecei... Composer é a maravilha. Composer é maravilha. Não vivo sem Composer. PHP e Composer. Eu acho que o Composer já tinha que vir no PHP, cara. É igual o Node, você baixa o Node e já vem o NPM. Tinha que ser assim. Hoje em dia não se fala em desenvolvimento PHP mais sem Composer, cara. Não tem como. Tem que ter. Não. Senão você vai morrer. Foi uma das melhores coisas que fizeram, né? Mas aí eu decidi, não, esses frameworks são muito grandes, muito burocráticos, muito pesados. E aí veio a onda de microframework. E aí eu comecei a pensar, será que se eu pegar um microframework e desenvolver umas classes mais customizadas, um controle de acesso mais simples, coisa vai andar? Aí comecei. Ainda estava lá nos Estados Unidos, tinha um tempo livre, ainda não estava com bastante projeto. Comecei a fazer o meu framework usando os componentes dos outros frameworks. Então tem o Twig do Symfony, tem o Doctrine também no Symfony. Trabalhei com o Silex e com o Slim, que são dois microframeworks. Comecei a fazer aquele amontoado de componente e aí criando meus controllers próprios. E a coisa foi indo. Hoje eu já tenho um framework mais consolidado, que a maioria dos meus freelas em PHP eu já uso ele mesmo, porque eu fui desenvolvendo para as minhas necessidades, então acabou me dando uma agilidade. Então até falo pra galera, você vai pegar um framework full stack, o próprio Zend Framework fez o Expressive, que é um Zend Framework reduzido. Porque a tendência agora é a galera usar muito mais microframework. Porque aquele framework full stack lento, cheio de coisa que você não usa nem 10%,
A galera tá começando a dar uma fugida dessa arquitetura aí antiga. Hoje a gente tá migrando para uma arquitetura cada vez mais com microserviço, né, cara? Então, esses frameworks monolíticos aí estão... Não que eles estão morrendo, mas eles têm as aplicações específicas dele, né? Então, sim, eles tá partindo mais com uma coisa menor, né? Eles são mais para aquelas aplicações grandes, que você realmente precisa de uma coisa muito burocrática, 1 milhão de validação. Tudo depende muito do seu projeto. Exatamente. Mas... E aí, eu peguei esse outro projeto com essa agência grande, e aí, eles falaram, não, a gente tem um projeto aqui, a gente tem que fazer um refactoring, qual é a sua linguagem que você manja mais? Eu falei, Java! O bom filho a casa torna, vamos fazer em Java. E aí, peguei o Spring Boot, que é também uma maravilha. Uma das melhores coisas que fizeram pro Java foi o Spring Boot. Você não precisa mais mexer com JBoss, Tomcat, 1 milhão de XML. É uma coisa muito bonita. E aí eu comecei a fazer coisa lá com Java, fiz o projeto, terminei o projeto. E aí eu comecei a pensar, se eu faço as coisas com Java e com PHP, e eu quero viver de freelancer full time, eu acho melhor começar a perder o preconceito e sair da zona de conforto e aprender umas tecnologias mais novas. Porque muita startup aí, tanto no Brasil quanto lá fora, os caras não querem nem saber de PHP. Eles estão na onda do Node e na onda do Rails, que o Rails nunca morre, né, cara? Vai perder um tempo aí. O Rails, o dia que morrer, ele não vai morrer, porque o Laravel usa muita coisa do Rails. Os caras inventaram até a maneira Rails de programar, que tem vários frameworks de várias linguagens que seguem a mesma metodologia do Rails. Mas aí eu pensei, não, vamos começar a aprender umas outras tecnologias. E aí nessa de curiosidade, não, vamos aprender. E aí comecei a pegar algumas manutenções utilizando essas tecnologias e ler o código. E até o momento que agora já desenvolvo com Java, com PHP, com Node, alguma coisa também de Ruby eu consigo fazer. Só o Python que eu acho que eu sou o único desenvolvedor na Terra que não gosta de Python. Nunca gostei de Python, cara. Chupa, Leroy. Queria falar isso. Só queria deixar isso aqui. Tá certo. Só pra gente seguir um pouco adiante aqui, sim. A gente fez umas perguntas a gente pediu pra galera que acompanha a gente no Telegram do Dev na Estrada lá, mandar umas perguntas pra você poder responder aqui pra galera. Então eu vou ler aqui e aí a gente tenta responder aqui. Certo. Luiz Augusto Crisóstomo pergunta: como lidar com o fator da sazonalidade? Quantos meses adiante você procura ficar garantido no caso de nenhum projeto aparecer? Eita! Isso é uma pergunta muito boa, porém um pouquinho complexa. Então, como eu falei, sazonalidade. Quando eu voltei pro Brasil, uma das coisas que mais pesou assim, na minha decisão, que eu tava inseguro, fiquei uma noite sem dormir, pensando, mas será? Aí eu vou ficar sem projeto? Então é aquilo, você tem que ter o seu planejamento, não só pro caso de não aparecer projeto. Você trabalhando como PJ, você não tem os benefícios que você teria como CLT. Então, automaticamente, a primeira coisa que você tem que fazer é um fundo de reserva para você não mexer em hipótese nenhuma. Que isso ali vai ser uma coisa que, apocalipse zumbi, eu tenho esse fundo de reserva. Então, é uma coisa muito séria. Você tem que ter aquele fundo de reserva ali para qualquer emergência que acontecer, porque se você sofrer um acidente ou acontecer alguma coisa, você não tem seguro-desemprego, não tem FGTS, não tem nada. Então, PJ, você vai ganhar muito mais do que CLT, especialmente como freelancer. Porém, você tem que fazer esse planejamento aí desse fundo de emergência, porque é uma coisa essencial. E aí, quantos meses adiante você procura ficar garantido? Eu penso sempre assim, como eu disse, o mercado, se você for um cara bom, for um cara honesto, que, trabalha pra caramba, sabe admitir os erros, sabe conversar com a galera, sabe identificar ali as coisas, você dificilmente vai ficar sem projeto. Mesmo assim, eu procuro me adiantar pelo menos uns 6 meses, aí fazer um planejamento. Não, se eu não tiver nenhum projeto, pessoalmente, prefiro ter uns 6 meses de reserva, além do fundo de emergência, para poder, se for o caso, fazer um curso, estudar uma outra tecnologia e ter tempo de descobrir o que está acontecendo. Próxima pergunta aqui é do Felipe Bossolani.
Que técnicas e ferramentas você utiliza para gerenciar múltiplos projetos? E o que você faz para manter o foco e a disciplina? Gerenciamento de projetos. Cara, isso deve ser complicado. Bom, isso é tão complicado que no começo eu não tinha gerenciamento de projeto nenhum. Tava começando aquela questão de freelancer para ganhar um extra. Então era aquelas planilhas do Excel mesmo. Pô, tô ganhando isso aqui, nesse mês eu fiz tanto. Quando você começa a crescer, você já começa a perder o controle disso. E aí você dá vários orçamentos e várias coisas, então você tem que ter um controle maior. As ferramentas de gerenciamento de projeto, eu achei, eram muito grandes. Eram muito grandes e, pô, eu falei, cara, eu tô com muito projeto e não vai dar. Então eu desenvolvi uma ferramenta para mim para gerenciar os meus projetos freelancer, focado também na necessidade de um freelancer. Questão de cliente e aí alocação de tempo em cada tarefa, os orçamentos. Então eu fiz isso, tem lá no meu GitHub a página. Atualmente é isso que eu estou utilizando para gerenciar os meus projetos. A questão do foco e da disciplina. Isso é uma pergunta complicada. Eu diria que você vai aprender a ter foco e disciplina no dia que você olhar e falar, caraca, essa semana eu fiquei jogando pra caramba, fui no shopping, fiz qualquer coisa, gastei 1 milhão e tô sem projeto, não trabalhei em nenhum projeto. Então isso acontece. O dia que você tomar essa pancada aí e falar, pô, gastei pra caramba e não trabalhei, você começa a, pô, não, vamos estipular. Mas no geral, tirando essa parte, o que eu falo sempre é, eu tenho uma agenda, eu tenho sempre agendado o quanto que eu vou trabalhar no dia, e aí, claro, que isso pode ser flexível dependendo da quantidade de coisa que eu tenho para fazer, mas no geral, eu faço uma agendinha como se eu estivesse trabalhando para a empresa mesmo. Pô, eu vou trabalhar de 10 às 6, de 10 às 8. Eu tenho 1 hora do almoço, tenho mais 1 hora que eu vou fazer um lanche, vou espairecer a cabeça, e eu procuro fazer mais ou menos como se eu estivesse trabalhando numa empresa mesmo. Claro que acaba às vezes que tem muita demanda ou o prazo está ficando apertado e o projeto ficou maior do que eu esperado. Então acaba que, como eu sou um cara que eu gosto mais de trabalhar de madrugada, às vezes eu fico até 2, 3 horas da manhã trabalhando. Mas o principal para manter o foco é saber que você está trabalhando como se estivesse trabalhando para uma empresa, só que a empresa é você. E focar em, pô, faz o planejamento e coloca um horáriozinho ali para lazer. Você trabalha 9 horas e você tem 3 horas ali para jogar, para ir malhar, para fazer qualquer coisa, e fica com aquele planejamento ali na cabeça. Pô, eu vou trabalhar aqui, mas eu vou ter essa hora que eu não vou precisar fazer nada. Então essa é uma coisa boa para foco. E outra coisa é o ambiente que você está trabalhando. Muita gente gosta de trabalhar em Starbucks, muita gente gosta de trabalhar em casa. Tem gente que vai para escritório de coworking. O importante disso é você ter um ambiente que você se sinta trabalhando. Eu tenho um amigo que ele põe um terno e gravata todo dia e senta no quarto dele para trabalhar, para ele se sentir como se ele estivesse indo para uma empresa trabalhar. Então é a questão de você planejar um ambiente e todo aquele ambiente voltado para trabalho, para você estar sempre lembrando, eu estou no ambiente de trabalho, por mais que seja o seu quarto. Exatamente. Por mais que seja a sua casa, tem que ter a separação, né, cara? Senão você acaba misturando as coisas, você não sabe mais quando você tá trabalhando, quando você tá se divertindo e pra você se perder 2 palitos, né? Exato. E é aquela coisa também, evita a televisão, evita as coisas, não sai daquilo ali como se estivesse numa empresa. Por mais que às vezes também cansa, você tá lá com um problema pra resolver, também não fica em casa. Vai pra rua, dá uma esparecida, vai tomar uma Coca-Cola, vai conversar com um amigo. Fica uma meia hora longe daquilo ali, depois você volta e vai direto pro seu ambiente de trabalho. Boa. Vamos para próximas perguntas do Eduardo Matos. Ele pergunta, quando você pega um projeto, geralmente você cobra pelo valor fechado ou por horas? E quando você pega alguns projetos específicos também, você trabalha sempre remoto ou sempre da sua casa? Ou já chegou a trabalhar alocado, por exemplo? Então, freelancer, respondendo a primeira pergunta do remoto ou alocado, freelancer eu costumo trabalhar sempre remoto, porque eu moro no Rio de Janeiro e a maioria dos meus clientes, eles são de São Paulo. Eu tinha um cliente no Rio de Janeiro, mas a maioria é São Paulo. Não tem como ficar indo para São Paulo o tempo todo para trabalhar alocado. E
Rende bem, porque é aquilo, quando você tem a transparência e você tem uma ética, a galera para quem você está trabalhando, ela não vai ficar preocupada, não, será que o cara tá me enrolando? Será que ele tá colocando 10 horas aí de trabalho, ele só tá trabalhando 2 e tá jogando as 8 horas? Então é questão de você ter essa transparência, essa ética. Tendo isso, dá para você trabalhar remotamente com muita tranquilidade. E quando eu pego um projeto, como que eu cobro? Depende. Gosto bastante, como vocês já falaram no DNA FAQ, gosto bastante, acho muito justo realmente essa questão de trabalhar por hora. Então, boa parte dos projetos que eu costumo pegar, eu costumo trabalhar por hora, até porque esse é outro fator que faz com que eu me sinta, eu tô num emprego, eu tenho lá a minha cota de horas e eu tô recebendo por hora. Mas é uma coisa bem justa, eu acho uma forma bem justa. Porém, sempre vai surgir aquele projeto de fim de semana, não, teve um bug no aplicativo, ou teve um bug do WordPress, alguma coisa, preciso consertar isso, o meu orçamento é X. Também pego. Então, vocês já até falaram isso no outro DNS, que às vezes você ganha R$3.000 no fim de semana por salvando a pele do cara, e às vezes você trabalha por hora, você não ganha nem metade disso. Exatamente. Mas é aquilo, depende. Então, particularmente, eu acho trabalho por hora justo. Porém, para alguns projetos, como salvar o pescoço de alguém, ou de repente um projeto maior que você não tem noção de quantas horas você vai trabalhar, também é bom trabalhar com um valor fixo. Agora, também tem que atentar para esse valor fixo, porque tem muita empresa boa no mercado, mas tem muita empresa que vai tentar te explorar. Então o cara fala, não, eu quero fazer um aplicativo móvel e o meu orçamento é de R$500. É meio complicado. Já não deveria fazer um aplicativo móvel, né, para começar. É meio complicado. Então tem que atentar para isso aí quando você for fechar um valor fixo. E aí já é a expertise, já é você ter uma experiência de mercado. De repente, o cara quer um aplicativo simples, é só uma lista de compra, uma coisa bem simples, não tem integração com o servidor, não tem nada. Nesse caso, valeria a pena fazer por R$500, porque você não vai gastar tanto tempo naquele projeto. Já outros projetos, o cara quer um aplicativo de chat parecido com o Facebook Messenger, por R$500. De boa, de boa. Mas é isso aí, é saber moderar e usar o conhecimento, usar o que você aprendeu com os projetos passados para decidir se você vai trabalhar por hora ou por valor fechado. Boa. Agora a última pergunta aqui para a gente finalizar. Você meio que já respondeu ela, mas eu acho que poderia dar uma complementada aqui do Luiz Felipe Souza. Ele pergunta como você faz para calcular o preço de um projeto. Eu acho que eu acrescentaria aqui, por exemplo, num projeto de escopo fechado, né? Como você falou, às vezes você fecha um preço e não trabalha por hora, né? Como que você avalia para cobrar isso? Você avalia, sei lá, o risco do cliente, sei lá, se o cliente, de repente, você conhece o cara, você sabe que ele já vai pedir aquelas features a mais, ou como que você avalia essa situação? Então, o preço do projeto. O preço do projeto, a primeira coisa, como eu já tinha falado, é a questão do conhecimento prévio. Como a gente falou lá no início, às vezes você pega um projeto que parece pequeno e aquele projeto cresce. Não necessariamente porque o cliente pediu mais funcionalidade, mas a gente vai imaginar, por exemplo, o Waze. Para quem ainda está iniciante na área, o Waze é só chamar a API do Google Maps e fazer o carrinho e tá tudo certo. Só que aí aquele projeto que parece simples, na verdade você tem todo um back-end por trás da questão de troca de mensagem, de você gravar um evento, validar, ver se aquele cara tá trapaceando. Então é um projeto que acaba crescendo por si só. De repente você acha que é uma coisa fácil e não é. Nessas horas, você pode até procurar perguntar em algum grupo de desenvolvimento web para alguém mais experiente o que a pessoa acha daquele projeto, se realmente é um projeto fácil ou não. E aí a questão do cálculo do preço também varia muito. Eu vejo muita gente falar, não, você tem que calcular o quanto você quer ganhar por mês, e aí dividir, e fazer uma conta louca e dar um valor final. Isso não vale a pena porque você está se restringindo
há um valor. Então você de repente vai cobrar muito de um projeto e pouco de outro. Mais uma vez, o que manda é o conhecimento. Se você não tiver esse conhecimento prévio, a gente tem uma comunidade de desenvolvedores assim, muito boa, que vai ter uma galera lá que vai te zoar, vai te dar flame, mas vai ter uma galera também que vai estar disposta a te ajudar, de repente vai te mandar uma mensagem em privado, perguntando. Então é questão de você perguntar para alguém que você conhece quanto de trabalho que aquilo dá e ver, eu não sei programar em Ruby, eu vou demorar muito tempo para aprender o Ruby antes de começar o projeto. Então você já não vai cobrar um valor hora tão alto. Ou então você vai falar, não, eu posso até cobrar esse valor hora, mas eu vou precisar de uma semana para aprender a tecnologia antes de mexer. Então tudo vai de você se conhecer. Eu acho que o maior ponto de você ser um freelancer full-time é conhecer o quanto você rende para depois você não botar a corda no próprio pescoço. Boa, bacana. Cara, acho que para finalizar aqui, eu queria primeiro, agradecer você ter falado com a gente, ter vindo gravar essa pauta aqui, foi bem legal, acho que deu para falar bastante coisa, esclarecer bastante coisa. É claro que sempre vai ter muito mais coisa pra gente falar, né? Sempre dá pra se aprofundar mais. Com certeza. Mas mesmo assim, foi um papo muito legal. Então, muito obrigado, cara, por ter gravado aqui com a gente, ter participado. Pra gente fechar, eu queria que você desse uma dica. Quem tá começando, o cara, sei lá, seja qual for a situação. Às vezes o cara tá trabalhando, o cara cansou, quer viver de freela, ou o cara tá começando a carreira, quer começar como freela. Que dica que você dá pra essas pessoas? Então, a dica que eu daria é: não largue seu emprego de imediato, por favor. Porque às vezes tem até empresa ou curso que vende, não, você vai fazer esse curso, ou você vai fazer isso, aquilo, você lê no livro, e aí quando você acabar e você for expert, vai chover cliente. Não é assim que funciona. Como eu disse, a minha experiência, a experiência da galera que eu conheço que é freelancer full-time, é todo um processo. Então, começa primeiro de tudo ganhando experiência. Fica no seu trabalho. O próprio Steve Jobs, antes de abrir a empresa, trabalhava para a Atari, ficou anos na Atari até decidir abrir a empresa. Adquira o máximo de conhecimento que você puder e faça bastante networking. Recorre a grupo de Facebook, a esses sites de freelancer e vai pegando esses projetos e construindo um relacionamento com o cliente. Porque aí você vai começar a ser conhecido no mercado. Às vezes aquele cliente gosta tanto de você que ele vai indicar para um outro cliente. E você vai começar a adquirir experiência, você vai ter os projetos que você trabalhou, que você vai poder mostrar aquela sua experiência, porque ninguém quer trabalhar com uma pessoa que não conhece. E na maioria das vezes a questão do freelancer é você conseguir provar que você dá conta daquilo. Porque a empresa não vai virar para você e falar, não, vem cá, você que nunca fez um freelancer na vida, vamos fazer um freelancer com a gente. Exatamente. Então, você tem que adquirir esse conhecimento, por mais que você não goste do seu emprego, ou, você tá começando agora, não sabe o que vai fazer, continua do jeito que você tá, estuda bastante, quebra esse paradigma de, eu só gosto dessa linguagem. Não, você tem que programar em tudo, aprende um pouco de tudo, vai pegando os projetos e depois você vai aprofundando. Não, gosto muito de PHP, rendo muito com PHP. E aí, com essa questão da experiência e dos freelancers anteriores que você fez, você começa a se especializar. Boa, bacana, muito legal. Cara, de novo, muito obrigado por ter aceitado participar com a gente. Acho que foi um papo muito legal. E valeu. Até uma próxima. Tamo aí. Pode me mandar mensagem aí no Facebook. Não prometo responder de imediato, mas se a galera tiver alguma dúvida, manda Telegram pro Daniel, ou pode mandar mensagem também para mim. Aí a gente vai respondendo essas dúvidas. Ou a gente deixa os seus contatos no post também. Quem quiser entrar em contato, só mandar. Falou, pessoal.